E se num dia comum, a pessoa que te humilhou em público precisasse de você para salvar a própria vida? E se a mão que apontou o dedo e riu de você depois implorasse por ajuda com lágrimas nos olhos? Antes de te contar essa história, te faço um convite simples. Já te julgaram pela aparência, pela profissão ou pela sua cor? Se sim, comenta aqui: já passei por isso. Porque essa história é sobre você, sobre mim, sobre todos nós que já fomos invisíveis aos olhos de alguém. E eu te prometo, o final é de justiça, redenção e fé, daquelas que aquecem o peito e dão vontade de compartilhar com alguém que precisa de esperança. Nosso protagonista se chama Gabriel. Motoboy desde cedo, pele negra como noite bonita, olhar que mistura cansaço e doçura. Ele mora com a mãe, Dona Lúcia, e o pequeno Davi, de 8 anos, um menino que coleciona sonhos e carrinhos feitos de tampinha. Gabriel é daqueles que cumpre promessa. Diz: chego em 15 e chega em 10, mesmo que a chuva castigue a cidade. Quando não está nas entregas, ele mexe na moto velha com cuidado de quem repara a enciclopédia. Tudo é aprendizado. Seu grande sonho? Abrir uma pequena oficina, honesta, limpa, com uma prateleira de ferramentas reluzindo na parede e um quadrinho na entrada escrito: respeito é o combustível. Parece simples, mas para quem conta moeda no fim do dia, é um Everest. Ainda assim ele crê. Deus prepara o caminho, eu faço a minha parte, repete sempre. Do outro lado da cidade, mora Ícaro, um influenciador milionário que acredita que a vida é um grande palco e o celular, um espelho que nunca apaga a luz. Alto, sempre com roupas caras e dentes excessivamente brancos, ele transformou a ostentação em conteúdo. Mansão com piscina de borda infinita, carros importados trocados como quem troca de camisa, festas que varam a madrugada com drones filmando taças e risadas. Ícaro chama isso de lifestyle. Os que trabalham para ele chamam de pressão. Ele não gosta de filas, de atrasos, de gente que não entende urgência. E tem um hábito perigoso: ligar a câmera nos piores momentos, como se a vida alheia fosse uma série que precisa de audiência a qualquer custo. Era uma tarde de sexta-feira, céu chumbo, cheiro de chuva no ar. Gabriel saía de uma farmácia com uma entrega de emergência, remédios para a pressão de uma senhora no centro. O aplicativo apitava sem parar. Entrega com urgência, gorjeta garantida, promessas que nem sempre se cumprem. Ele colocou a mochila nas costas, conferiu o capacete de Davi. Ele sempre levava o capacete do filho como amuleto e lembrança de que precisava voltar para casa inteiro, e acelerou, desviando de poças e buracos. Ícaro, por sua vez, estava atrasado para uma reunião com uma marca de relógios. O humor parecia o tempo. Pesado. Se eu perder esse contrato, alguém vai rodar, resmungou para o motorista, um rapaz que dirigia tenso, tentando obedecer à velocidade e aos semáforos, perguntando-se silenciosamente se o emprego valia a pena. No banco de trás, a pequena Lara, filha de Ícaro, brincava com uma boneca. Ela costumava ficar poucas horas com o pai, e aquelas eram raras. Papai, olha, a minha boneca tem um vestido novo, disse. Ícaro sorriu por um segundo, mas logo o sorriso se perdeu no brilho do celular. Linda filha, o papai vai ver já já, respondeu automático, os olhos pescando notificações. Na esquina da rua São Miguel com a Avenida do Contorno, o farol amarelo avisou que o vermelho vinha chegando. Gabriel desacelerou. O motorista de Ícaro, pressionado, tentou aproveitar o amarelo. Foi um toque leve, mais susto do que dano. O para-choque do carro encostou na lateral da moto, que derrapou e raspou no asfalto. Gabriel levantou rápido, conferindo o joelho, mão, moto, nada grave. O coração, sim, bateu alto no ouvido. Ele ergueu a mão, pedindo desculpa pela confusão, mesmo sem saber de quem era a culpa. E então, a porta do carro abriu. Ícaro desceu como quem pisa num palco. Os olhos varreram Gabriel de cima a baixo.
O capacete barato, a jaqueta puída, a pele suada de quem corre contra o relógio para sobreviver. Ele não perguntou se estava tudo bem. Sacou o celular. Apertou live. O número de espectadores subiu em segundos. Galera, olha isso aqui, começou com aquele tom de escárnio que a internet às vezes alimenta. Eu tô indo fechar um contrato de 6 dígitos e um motoboy desatento quase me mata. É brincadeira? Se eu não tivesse reflexo... O chat ferveu. Mostra a cara. Tá certo, Ícaro, essa gente não sabe dirigir. Processa! Do outro lado da tela, milhares de dedos apontavam junto com o dele. Gabriel tentou falar. Senhor, eu... Não terminou. Ícaro aproximou o telefone do rosto de Gabriel, como quem aproxima um microfone para arrancar constrangimento. Fala aí, campeão. Por que você acha que pode cruzar a minha frente? Tá com pressa pra quê? Pra entregar pizza fria? Risadas no chat. Em poucos segundos, o algoritmo levou aquela sequência para outras timelines. E os cortes começaram. Motoboy imprudente quase causa tragédia. A manchete estourou antes mesmo de alguém perguntar se havia feridos. Moço, eu tenho uma entrega urgente, é remédio, a senhora está esperando? Gabriel tentou de novo, com a voz tremendo menos de medo e mais de indignação calada. Ícaro revirou os olhos e empinou o queixo. Olha a desculpa. Sempre tem uma desculpa. Você sabe quanto custa esse carro? Sabe o que um arranhão desse faz na minha semana? Nesse momento, um ping de notificação veio do aplicativo do Gabriel. Cliente cancelou. Entrega atrasada. Ele fechou os olhos por um segundo. A chuva começou a cair, miúda, como se o céu fizesse silêncio em respeito a uma dor antiga. Você se sente superior porque tem dinheiro, né? Pensou Gabriel, mas não disse. Ele lembrava de Dona Lúcia dizendo: Meu filho, a gente escolhe todo dia se quer ser paz ou tempestade. Seja paz, mesmo quando provocarem tempestade. Engoliu seco. Senhor, se o senhor quiser, a gente chama a polícia. Faz relatório. Eu posso ver o que dá pra... Ícaro cortou, apontando o celular. Não precisa. Estou ao vivo. A galera já tá vendo quem é o errado aqui. Olha isso, família. O cara quer sair de fininho. Uma senhora que atravessava a rua ofereceu um lenço a Gabriel. Não se abale, meu filho, sussurrou. Ele agradeceu com os olhos. Ajustou o retrovisor, conferiu a roda. A moto urrava baixinho, pedindo cuidado. Eu preciso ir, disse, humilde. Vai, só aprende da próxima vez, tá? Ícaro encerrou a live com um sorriso performático e uma frase de efeito. Paciência tem limite, meu povo. Responsabilidade em primeiro lugar. A audiência explodiu. Alguém comentou, que homem firme. Outro, isso aí, coloca essa gente no lugar. Em menos de 3 horas, Gabriel viu seu nome virar deboche em grupos de mensagens. Um cliente mandou áudio dizendo que preferia alguém mais cuidadoso. Outro que sempre pedia com ele escreveu: Desculpa, irmão, minha esposa viu o vídeo e ficou com medo. Corridas canceladas, renda derretendo na palma da mão. Davi o esperava com cartaz colorido. Bem-vindo, papai! Porque toda sexta era dia de macarronada com Dona Lúcia. Na lente da porta de casa, o sorriso de Davi era um sol pequeno. Pai, você chegou. Hoje eu ganhei estrela dourada na escola. Gabriel sorriu de volta, mas o cansaço comida por dentro. Ele respirou fundo, guardou a dor no bolso, como quem embrulha um vidro quebrado em jornal para não cortar a mão dos outros. Na cozinha, o cheiro de alho e a voz de Dona Lúcia cantando um hino antigo colocavam as coisas no lugar. Filho, senta. Como foi? Gabriel enrolou no prato um ninho de macarrão. Foi dia, mãe. Ela percebeu o peso no tom e pousou a mão no ombro dele. Não carrega sozinho, meu filho. A gente reparte. Davi, animado, contou as novidades. Desenhou com o dedo salsicha no molho. Olha, pai, uma estrada. A moto vai passar aqui e chegar do outro lado. Gabriel riu com os olhos. Vai, filho.
A gente sempre chega. E então o telefone vibrou na mesa. Um amigo mandou o link da live do Ícaro. Ele assistiu em silêncio, a comida esfriando. Não foi só pela humilhação. Foi pela injustiça de ver gente aplaudindo sem saber. Quando o vídeo terminou, ele limpou as mãos, levantou-se e foi até o quarto. Sentou na beira da cama, apoiou o capacete no colo e fechou os olhos. Deus, eu não quero alimentar rancor. Protege meu coração. Me dá força para continuar. Não deixa essa humilhação virar pedra no meu peito. Que eu seja paz, mesmo quando zombarem de mim. Eu preciso trabalhar. Eu preciso cuidar da minha família. Tu sabes. O silêncio que veio depois era macio, como cobertor de avó. Gabriel não pediu justiça imediata, pediu fôlego. Do outro lado, Ícaro passou a noite exibindo o vídeo nos stories, com memes e trilhas engraçadas. Amigos riram, comentaram: "Você é demais. Dá uma lição nesses folgados." Ele não pensou duas vezes no motoboy. Pensou nos números da reunião do dia seguinte, na festa que faria no sábado para comemorar o contrato. A casa precisava brilhar. As luzes da piscina já estavam programadas para mudar de cor conforme a música. Lara, a filha, dormiria no quarto de hóspedes. "Só hoje, princesa, amanhã o papai brinca mais", disse, beijando a testa dela, as mãos cheias de convites. Ela apertou a boneca. "Promete?" Ele fez que sim, a cabeça em outro lugar. A sexta virou sábado. O sol brincou de aparecer e sumir. Gabriel acordou cedo, adiantou as contas, organizou a carteira, olhou a lista de corridas disponíveis. Notou que os cancelamentos aumentaram. Ainda assim, pegou a primeira entrega. No semáforo, viu um outdoor com o rosto de Ícaro. Sorrisão, slogan sobre disciplina e estilo de vida. Ele respirou fundo e desviou o olhar. No rádio da banca de jornal, tocou uma canção sobre recomeços. Gabriel deixou uma moeda no potinho do jornaleiro que respondeu: "Deus te abençoe, guerreiro." Ele sorriu. Amém. Ao cair da tarde, o vento trouxe o cheiro de chuva de novo. Gabriel terminava uma entrega num prédio do bairro Nobre, ironia bonita do destino, quando ouviu um alarme distante. Sirenes, gritos, gente apontando o céu. "É no condomínio do Ícaro", alguém disse olhando o celular. Outro completou: "Parece um curto-circuito, a fumaça está subindo da parte dos fundos." Gabriel congelou por um instante. Não pelo nome, mas pela intuição que só quem entrega todo dia conhece. Quando a multidão filma, alguém precisa agir. Ele guardou o recibo no bolso, desceu as escadas correndo, atravessou a rua. O portão do condomínio estava meio aberto. Pessoas saíam com pressa, algumas chorando, outras debatendo culpados antes de acalmar os nervos. No céu, a fumaça desenhava uma coluna escura. O segurança tentava organizar. O rádio chiava. "A criança? A menina ficou lá dentro?" Uma moça gritou, apontando para cima. Gabriel sentiu um frio agudo na nuca. "Qual menina?" perguntou. "A filha do dono da casa, a que tem a piscina grande. Ela correu para o quarto e trancou. Tá com medo." A palavra filha acendeu algo dentro de Gabriel. Ele pensou em Davi, no capacete pequeno no gancho da cozinha. O mundo ficou estreito, cabendo em duas ideias: "Tem uma criança com medo" e "eu sei o que é medo." Ele olhou ao redor. As pessoas filmavam. Um homem falava alto no viva-voz: "Já chamei os bombeiros." Outro xingava a fiação, o governo, a chuva. Uma senhora rezava, o terço correndo nos dedos. Gabriel respirou, rápido e fundo. Tirou a jaqueta, molhou numa torneira do jardim. Prendeu o tecido no rosto, cobriu o pescoço, verificou o capacete, o dele, gasto, mas firme. Ajustou a viseira. "Não entra, rapaz, é perigoso", o segurança gritou, segurando seu braço por um segundo. Gabriel encarou o homem com o tipo de calma que convence. É uma criança. O segurança hesitou, soltou. E Gabriel correu. Se você estivesse ali,
Teria visto um motoboy negro atravessar a fumaça como quem atravessa a própria história, carregando na coluna a força de todos os humilhados, que alguma vez engoliram seco e seguiram. Você teria ouvido seu coração bater mais alto que as sirenes e talvez teria sentido a fé se aprumar por dentro. Porque existem momentos em que o mundo nos testa diante das mesmas mãos que um dia nos apontaram a porta. E é aí que a verdade aparece. Quem somos quando ninguém espera nada da gente, a não ser que a gente fuja? Você ficou até aqui? Então me conta. O que você faria no lugar do Gabriel? Seguraria o celular para filmar ou doar seus braços e sua coragem? Escreve: eu escolheria ajudar se você acredita que Deus dá força na hora certa. E fica comigo, porque o que acontece lá dentro muda não só a vida de uma menina, mas o destino de todo mundo que assistiu aquele vídeo da sexta-feira, inclusive o do homem que o postou. O corredor parecia um túnel de fumaça, como se a casa tivesse engolido a própria luz. Gabriel entrou baixo, quase de cócoras, lembrando das dicas que ouvira numa reportagem qualquer. Fumaça sobe, o ar mais limpo está embaixo. O chão queimava por baixo do tênis, estalando como madeira velha em noite fria. As paredes exibiam quadros caros, rostos que sorriam para eventos que já não importavam, enquanto a vida real pedia pressa. "Lara!" ele gritou, a voz afogada no pano úmido preso ao rosto. Silêncio primeiro. Depois, um choro fino, quase um miado de medo vindo da direita. "Tô chegando, princesa, fica comigo, fala comigo." Ele bateu na parede, tateando maçanetas até encontrar a porta certa. A maçaneta do quarto estava quente. Gabriel puxou a barra da camisa, envolveu a mão e girou, trancada por dentro. "Lara, meu amor, é o tio Gabriel, um amigo. Eu vou te tirar daí, tá? Não precisa ter medo." Ele não esperou resposta para procurar outra rota. Olhou para o lado, um corredor que levava a uma varanda estreita, e além dela, uma janela semiaberta. Ele correu, abriu a janela, o ar de fora entrou como cachoeira, trazendo um pouco de oxigênio e esperança. Voltou para a porta, bateu 3 vezes com força. "Lara, afasta da porta." "Afasta!" O choro respondeu mais perto, como se ela estivesse colada à madeira. "Eu tô com medo," ela disse, voz de passarinho. "Eu sei, meu bem. Eu também tô. Mas a gente vai com medo mesmo, combinado? Afasta um pouquinho, por favor." Gabriel recuou, correu 2 passos e deu uma ombrada na porta. A madeira gemeu, mas resistiu. Deu a segunda. A dobradiça de cima gritou. Na terceira, a porta cedeu, abrindo um fiapo de passagem. A fumaça saiu do quarto como fera libertada. Ele entrou ainda mais baixo, quase de joelhos. "Lara!" Do canto, atrás da cama enorme, 2 olhos brilhavam, marejados. A menina abraçava a boneca com tanta força que parecia parte dela. "Vem, meu amor, vamos sair." Ela não se mexeu, tremia inteira. Gabriel lembrou de Davi na primeira injeção da vida, os olhos dizendo: "Não solta minha mão." Ele estendeu a mão. "Sabe qual é o meu superpoder? Voltar para casa. E hoje a gente vai voltar juntos. Me dá tua mão." Ela esticou os dedos, hesitante, e tocou a luva dele. Gabriel a pegou com cuidado. A boneca veio junto. Ele colocou o capacete na cabeça da menina, ajustando as tiras sob o queixo. "Vai ficar um pouquinho pesado, tá? Mas você é forte. Fecha os olhinhos e respira com o meu ritmo." Ele inspirou devagar, contando. 1, 2, 3... Ela imitou o peito descompassado no começo, depois menos. O calor era um bicho impaciente ladrando no corredor. "Vamos por aqui", disse, apontando para a janela que ele abrira. O problema? Grades decorativas no lado de fora. Uma beleza cara que naquele momento era armadilha. Ele foi até a janela, examinou as barras. "Fica aqui um segundo, tá? Tio já volta." No canto, um pequeno banco de madeira, talvez enfeite, talvez lembrança de viagem. Gabriel o ergueu e bateu contra a grade. A vibração correu pelo ferro.
um som seco, sem rachadura. Ele pensou na prateleira imaginária da sua futura oficina. Chaves de boca organizadas por tamanho, um alicate grande, um pé de cabra. Sorriso triste. Agora eu precisava de você, pé de cabra. Passou a mão pelas laterais da janela, tateando. Encontrou 2 parafusos expostos. Talvez de uma manutenção mal feita. Obrigado, Deus. Com a ponta da chave da moto no bolso, arranhou a cabeça de um parafuso. Não era a ferramenta ideal, mas era o que tinha. Lara, princesa, conta pra mim a música que você mais gosta. Enquanto improvisava, tentava distrair o medo dela. A do passarinho, que volta pro ninho, ela disse, enrolando as palavras de tanto chorar. Gabriel sorriu, mesmo suando em bicas. Eu também gosto dessa. O passarinho sempre volta. Promete cantar baixinho com o tio? Ela começou a cantarolar, um fio de voz aguardando o milagre. Gabriel girou, empurrou, forçou, a ponta da chave escorregando, a mão esfolando. Um parafuso rangeu. Isso, sussurrou mais para Deus do que para ele mesmo. Uma parte da grade afrouxou. Ele testou a firmeza. Ainda não dava. Mais uma, vai. Do lado de fora, as sirenes se aproximavam. As pessoas na rua olhavam para cima, o celular no alto, alguns finalmente largando a câmera para apontar caminhos ao corpo de bombeiros que abria passagem. No portão, Ícaro gritava o nome da filha, sem controle da própria voz, o rosto lavado de um pânico que dinheiro nenhum desmonta. Vocês precisam entrar! Minha filha tá lá! O segurança respondeu sem medo. Um rapaz entrou, um motoboy. A frase ficou flutuando no ar como um espelho. Ícaro piscou devagar, a imagem do vídeo da sexta-feira aparecendo como cuspida pelo destino. Um motoboy, repetiu engolindo seco. A vergonha veio crua, sem filtro. Ele olhou para a própria mão, ainda segura do celular, e sentiu nojo do reflexo. Lá dentro, Gabriel arrancou o primeiro parafuso. Boa! Soprou os dedos que latejavam. Mais um, meu Deus, só mais um. A fumaça dava investidas, tentando expulsá-los dali. Lara apertou mais a boneca. Tio, tá doendo o ar. Eu sei, meu amor. Segura minha mão, olha para mim. Ele retomou a chave. O metal chiou no ferro, o som parecia uma discussão antiga. No terceiro giro, o parafuso cedeu. A grade ficou presa apenas numa ponta. Gabriel olhou o vão. A gente vai passar, tá? Vai se arranhar um pouquinho, mas vai passar. Eu vou te proteger. Ele tirou a jaqueta e vestiu na menina, cobrindo os braços fininhos. Agora, quando eu disser já, você fecha os olhos e confia. Lara assentiu, chorando menos. Ele ergueu a grade com o ombro, abrindo espaço suficiente. O vento de fora fez cosquinha de esperança. Já! Ele empurrou a menina primeiro com cuidado. O capacete arranhou o ferro, um som de faca contra prato. Lara saiu para a varanda estreita, tossindo, mas respirando melhor. Gabriel seguiu meio de lado, rasgando a manga da camisa, o ombro ardendo na pele aberta. Quando os dois estavam do lado de fora, ouviu-se um estalo mais alto, um aviso de que o teto próximo poderia ceder a qualquer momento. A gente precisa descer, disse, olhando para baixo. 2 andares até o jardim. Não havia escada de incêndio ali. Havia, no máximo, um toldo da varanda de baixo e, mais abaixo, um canteiro de samambaias. Eu tô com medo de pular, Lara falou, encarando o nada como se fosse um mar escuro. Gabriel mediu distâncias, releu mentalmente as aulas invisíveis que a vida dá. Improviso, cálculo, fé. A gente não vai pular, a gente vai descer de mansinho. Vê esse toldo? É como se fosse um trampolim. Ele vai acolher a gente. Ele não estava certo, mas precisava ser a voz da certeza. Senta aqui no meu colo, eu vou te segurar forte. Ele sentou na borda da varanda, as pernas para fora, abraçando Lara contra o peito. O fogo atrás rugiu impaciente, lembrando que o tempo é curto. Enquanto isso, lá embaixo, Ícaro entrou no jardim, as mãos na cabeça.
implorando a Deus que talvez ele não conversasse há muito tempo. Por favor, por favor. O bombeiro que se aproximava disse: alguém lá em cima, uma criança e um homem. A multidão se mexeu, braços estendidos, um improviso de rede humana. O segurança reconheceu o capacete riscado. É ele, o motoboy. Ícaro avançou 2 passos, o coração martelando nos ouvidos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou em câmera, ângulo, frase de efeito. Pensou na filha e no desconhecido que arriscava a vida por ela. Lá em cima, Gabriel explicou baixinho: eu vou te descer primeiro, tá? Eu seguro você e você estica as perninhas como se fosse descer uma escada imaginária. E eu fico logo atrás. Lara segurou a boneca com uma mão e a camisa dele com a outra. Eu confio em você, sussurrou, como quem entrega uma chave. Gabriel sentiu um calor diferente do fogo. Obrigado. Ele ajeitou o corpo, procurou um cano lateral para apoiar o pé. Achou. A sola escorregou um pouco, recuperou. Devagar, princesa. Isso, isso. O toldo rangia com o calor. O ar queimava os pulmões. De repente, um estouro no interior da casa. Um estalo que parecia tiro. Gabriel protegeu a cabeça de Lara com o braço instintivamente. Cinzas caíram como neve negra colando na pele. Tá tudo bem, ele disse, mesmo não tendo certeza. Um pedaço do teto lá dentro provavelmente havia cedido. Isso significava menos tempo. O bombeiro lá embaixo estendeu um megafone improvisado com as mãos. Calma, mantenham a calma. Estamos posicionando um colchão de resgate. Não haveria tempo de inflar nada sofisticado, mas algumas pessoas já estendiam cobertores, lençóis, acolchoados. A rede humana ganhava forma. Gabriel chegou ao toldo com Lara. O plástico estava quente como frigideira ao sol. Vamos passar por ele, devagarinho. Eles se arrastaram, o material cedendo sob o peso, ameaçando rasgar. Só mais um pouquinho, meu Deus, ele disse com a simplicidade de quem conversa com um amigo. Lara começou a chorar de novo. Tio, minha boneca vai cair. Gabriel pegou a boneca e a enfiou por dentro da jaqueta da menina. Pronto. Agora ela está segura também. Ele viu por um segundo o rosto de Dona Lúcia no pensamento. Aquelas rugas de preocupação que se transformavam em sorriso quando ele chegava em casa inteiro. Eu vou chegar, mãe, prometeu ao ar. Os dois alcançaram a beira do toldo. Lá embaixo, Ícaro abriu os braços sem saber o que fazer com eles. O bombeiro gritou: quando eu contar, vocês descem. 1, 2... Antes do 3... um novo estalo, dessa vez mais próximo. Gabriel olhou por cima do ombro. A fumaça tomou o quarto inteiro como bicho que aprende a correr. Agora! Disse sem esperar. Ele escorregou com Lara por uma calha lateral, os pés procurando o canteiro. O mundo virou ruído e calor. O toldo cedeu 1 palmo e segurou. Mais 2 palmos. Quase. De repente, um rasgo, um rompimento seco. O corpo de Gabriel perdeu apoio por 1 segundo, exatamente o tempo que separa a queda do voo. Ele girou o tronco, colocando-se por baixo de Lara, braço firme na cintura dela. Se você visse de baixo, acharia que o tempo segurou a respiração. Os olhos se encontrariam no ar, os de Lara apertados, os de Gabriel abertos como se conversassem com o céu, os de quem estava no jardim arregalados do tamanho do susto. A rede humana, improvisada, vibrou. Mãos se tocaram, lençóis esticaram, ombros se ofereceram. E foi nesse instante, nesse milímetro de destino, que Ícaro deu 2 passos à frente, quebrando a própria bolha, e esticou os braços junto com os outros, o rosto nu de vaidade, pedindo um milagre para as mesmas mãos que ele um dia usou para apontar. Corta para você. Se estivesse ali, seguraria o lençol? Ou ficaria filmando? Não precisa responder em voz alta. Responde no coração. Ali, todo mundo respondeu do mesmo jeito, segurando. Lara caiu primeiro no acolchoado humano, um grito curto, um alívio comprido logo em seguida.
Peguei! Tá aqui! Alguém berrou. Gabriel vinha logo atrás, o corpo pesado, o ombro já ferido e agora partido em coragem. A rede o recebeu, mas não inteira. Um canto cedeu e ele bateu com o lado do corpo no chão, amortecido pela terra fofa do canteiro. O mundo fez silêncio por um segundo, aquele silêncio que descasca o barulho. Lara chorava, mas respirava. Gabriel tentou levantar. A visão embaçou. Ele piscou, cambaleou e caiu de joelhos, a mão no ombro. Tá tudo bem, disse mais uma vez. 2 bombeiros chegaram correndo, avaliaram os 2. Pulso bom, respira, carimbaram com olhos treinados. Ícaro, descomposto, correu até a filha, caiu de joelhos e a abraçou com força demais, como quem pede desculpa abraçando. Filha, filha, meu Deus! Lara, soluçando, tirou o capacete e apontou para Gabriel. Papai, ele me salvou. O moço, Ícaro, levantou a cabeça devagar, os olhos encontrando os de Gabriel. Não houve discurso ensaiado nem truque de iluminação. Só 2 homens e um mundo de coisas não ditas entre eles. Um pedido de perdão pendurado no ar, um "eu sei" sem som e a fotografia da humilhação antiga se desfazendo no calor do presente. Mas ainda não tinha acabado. Cuidado! Gritou um bombeiro, apontando para o 2º andar, onde uma labareda se projetava pela janela como língua. Era preciso terminar o resgate de outros moradores que haviam inalado fumaça. Gabriel tentou ficar de pé outra vez. Não, amigo, você já fez demais, disse o bombeiro, colocando uma mão firme no peito dele. Gabriel assentiu, tonto. O corpo pedia descanso, a alma ainda corria. O segurança trouxe água. Dona Maria, a vizinha que rezava, aproximou-se com um lenço, limpou os olhos de Lara. Deus mandou um anjo de capacete, disse, com a certeza de quem estava conversando com o céu. Ícaro respirou fundo. Tirou o celular do bolso, olhou para a tela apagada e pela primeira vez entendeu que aquela caixinha de brilho não salvava ninguém. Guardou o aparelho como quem enterra um vício. Caminhou até Gabriel. Parou a 2 passos, o suficiente para que as palavras saíssem inteiras. Me perdoa. Não havia emoji, não havia hashtag. Só a frase, simples como deveria ter sido desde sempre. Gabriel encarou, suado, ferido, mas inteiro por dentro. Cuida dela. E cuida do que você fala. Gente, machuca com palavras. Ícaro assentiu, lágrimas grandes como pedras rolando pela cara. Eu vou mudar, disse, sem prometer público, sem live, sem aplauso. O bombeiro pediu licença e levou Gabriel e Lara para a ambulância, o som do equipamento soando como coração que volta ao ritmo. Se essa cena te arrepiou, escreve "Deus é fiel" nos comentários. Não é só uma história, é um lembrete. Gente que tem pouco também carrega muito: coragem, dignidade, fé. E às vezes é exatamente isso que salva o mundo de alguém. Fica comigo, porque o que vem a seguir é a virada que coloca cada coisa em seu devido lugar. E você vai querer ver como a justiça chega, do jeitinho que os humilhados entendem, sem gritar, mas com a verdade brilhando. Na ambulância, o oxigênio cheirava a limpeza e recomeço. Lara, com a boneca presa no peito, não soltava a mão de Gabriel. O paramédico ajustava a máscara e falava com calma. Só um pouquinho, princesa, é para te ajudar a respirar. Gabriel observava cada gesto, o ombro latejando como se houvesse um martelo batendo lá dentro, mas a mente serena, a serenidade de quem venceu o medo dentro de uma casa em chamas. Quando a porta da ambulância se abriu no pronto-socorro, Ícaro apareceu ao lado, desarmado, sem séquito, sem filtro. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Fez um sinal com a cabeça, pedindo licença para acompanhar. Gabriel assentiu, sem rancor nos olhos. Às vezes, o perdão começa com um gesto simples: caminhar lado a lado. No consultório, o médico examinou os 2. Inalação de fumaça leve e escoriações.
O ombro dele vai precisar de imobilização e alguns dias de repouso, disse, apontando para Gabriel. E a menina? Vai ficar bem. Observação por algumas horas. Ícaro segurou a pontinha do lençol de Lara, como quem segura a própria culpa. Obrigado, doutor. Depois virou-se para Gabriel. Eu não tenho palavras. Gabriel respirou fundo. Tem, sim. Só usa as certas. Silêncio de reconhecimento. O médico sorriu de canto. Não era assunto de laudo, mas era de alma. Enquanto aplicavam uma tipóia em Gabriel, o celular de Ícaro começou a vibrar sem parar dentro do bolso. Mensagens, notificações, perguntas. Ele tirou o aparelho, olhou para a tela como quem encara um velho hábito que já não faz sentido. Apertou o botão de desligar e, pela primeira vez, deixou o mundo lá fora falar sem ele. Minha filha é maior do que a internet, murmurou, talvez para si mesmo. Gabriel percebeu. Começa por aí. 2 horas depois, Lara dormia, o peito subindo e descendo tranquilo. Ícaro ficou na sala de espera com Gabriel. O silêncio agora era de reverência, não de constrangimento. Eu te dei meu pior e você me devolveu o seu melhor, disse Ícaro, encarando o chão. Eu filmei você, te humilhei, usei as pessoas para inflar meu ego, e no fim fui eu que precisei da coragem de quem eu desprezei. Gabriel olhou para o relógio na parede, o ponteiro dos segundos em sua rotina incansável. A vida devolve, Ícaro. Não com a nossa lógica, mas com a dela. Deus usa até o fogo para acender luz onde a gente apagou. Na alameda do hospital, 2 senhoras reconheceram Gabriel. É ele, o rapaz da ambulância, o que salvou a menina. Uma sacou o celular, mas antes de erguer, lembrou do que todos haviam visto. Ícaro sem câmera, Gabriel sem palco. Guardou o aparelho, se aproximou e apenas disse: Obrigada, meu filho. Deus te abençoe. A outra tirou um santinho do bolso e colocou na mão dele. Para te proteger. Gabriel sorriu pequeno, os olhos brilhando. Amém. Quando Lara acordou, Ícaro estava com uma cara nova, que nem ele conhecia no espelho, vulnerável. Papai? Ela chamou, esfregando os olhos. Tô aqui, meu amor. Ela apontou para Gabriel, sentado no canto, discreto, como sempre foi. O moço que salvou a gente. Ícaro se aproximou de Gabriel. Posso chamar a sua mãe? A família? Quero agradecer direito. Gabriel coçou a nuca, sem jeito. Ela tá trabalhando, mas eu posso avisar. Nos corredores, a notícia já tinha se espalhado por metade da cidade. E não pela live de Ícaro, que ficou em silêncio, mas pelo boca a boca de quem segurou o lençol, de quem rezou, de quem viu a queda virar voo. Uma repórter apareceu na recepção. Queremos ouvir o herói. Gabriel não se reconheceu na palavra. Eu só fiz o certo. Ícaro se colocou na frente calmamente. Hoje não. Hoje ele descansa. Eu devo explicações primeiro, e não é na pressa. A repórter, surpresa com a postura, recuou um passo. Tudo bem, vamos esperar. Na hora do jantar, Dona Lúcia chegou com Davi. O menino veio correndo, um desenho na mão. Um homem de capacete segurando uma menina, chamas virando flores ao redor. Pai, eu desenhei você salvando a menina. Gabriel ajoelhou, mesmo com o ombro doendo, e abraçou o filho. Dona Lúcia passou a mão no cabelo do rapaz, o olhar marejado. Você foi paz, meu filho, numa tempestade grande. Ícaro observou aquela família com respeito novo, lembrando da própria infância, da mãe que ele não visitava há semanas porque a agenda estava cheia. O peso de prioridades erradas é silencioso, mas um dia ele grita. Ícaro pediu 1 minuto. Pegou o celular, abriu a câmera no modo vídeo, não ao vivo. Posso? Gabriel assentiu. Fala do jeito que você falaria para o seu espelho. Ícaro respirou fundo. A gravação começou com ele sentado numa cadeira de hospital, sem maquiagem, sem luz especial. Eu sou o Ícaro.
A maioria me conhece por vídeos impecáveis, festas e carros. Hoje eu venho aqui ser humano. Na sexta-feira, eu humilhei um motoboy em público. Eu chamei você de nome que não disse, mas insinuei com meu tom. Hoje, este mesmo homem salvou a vida da minha filha. Eu estava com o celular na mão e nenhuma coragem no peito. Ele tinha as duas mãos ocupadas de amor e a mochila cheia de fé. Eu errei. Eu pequei na soberba. Peço perdão a você, Gabriel, a sua família, a todos que se viram em você naquela live, e peço licença para aprender com você. Ele apertou stop, olhou para Gabriel e para Dona Lúcia. Eu vou postar. Não porque vai me limpar, mas porque a verdade precisa ser falada pelo mesmo microfone que feriu. O vídeo foi ao ar naquela noite, sem trilha, sem cortes. Em minutos, a internet, que antes girou de deboche, ficou de pé em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que pensa. Comentários pipocavam. Aprendi hoje, perdão também é conteúdo, que Deus mude sua rota. Gabriel, obrigado por lembrar quem somos. Claro, havia os de sempre, cínicos, dizendo que era marketing. Mas algo diferente acontecia. Os que salvaram com as mãos confirmavam nos comentários com nome e rosto. Eu estava lá segurando o lençol. Eu sou o segurança do prédio. Ele entrou sem pensar duas vezes. Eu sou a Dona Maria que rezava. Ele foi um anjo de capacete. A cidade, que vira palco da humilhação, virou coro de testemunhas. No dia seguinte, ao acordar, Gabriel viu o aplicativo de entregas tocar de novo. Agora, com uma chuva de mensagens. Quero pedir com você, entregador preferido. Obrigado por ontem. Havia também outra notificação. Convite para entrevista de emprego. Oficina comunitária. Um empresário local, dono de uma rede de autopeças, assistira a tudo e deixou um recado breve. Venha conversar. Gente como você é o tipo de alicerce que eu quero. Gabriel sorriu, pensou na prateleira de ferramentas reluzindo na parede. Amém. Ícaro, por sua vez, tomou uma decisão que parecia simples, mas era radical para quem vivia de aparências. Tirou uma semana de folga de todos os acordos. Anunciou que devolveria um valor significativo do contrato como doação ao Corpo de Bombeiros e criaria uma bolsa mensal para motoboys acidentados, com foco em reabilitação e cursos técnicos. Houve quem torceu o nariz. Quer pagar o erro com dinheiro? Mas ele insistiu. Não é pagamento, é compromisso. E vou começar ficando perto, ajudando, ouvindo. Marcou um encontro com uma associação de entregadores, pediu para ouvir histórias sem interromper. Aprendeu sobre metas desumanas, sobre clientes que xingam, sobre chuva que castiga. Escreveu tudo num caderno simples, o mesmo que usaria para escrever novos conteúdos. Conteúdo de vida real. Num sábado, Ícaro apareceu na casa de Gabriel com uma proposta, não um presente. Quero te contratar por um serviço que só você pode fazer. Me ajuda a desenhar uma oficina-escola no bairro. Você toca as aulas, eu banco a estrutura e aprendo junto. Gabriel coçou o queixo, a cabeça já desenhando uma sala com bancada, um quadro escrito humildade e, no fundo, um cantinho de oração. A gente pode começar pequeno, com 4 vagas, 2 à tarde, 2 à noite. Pegar quem está afundando e ensinar a remar. Dona Lúcia, que vinha da cozinha com café, sorriu. Remédio bom começa em gota. A notícia da oficina-escola correu. Uma vaquinha online organizada por gente comum e não por Ícaro, arrecadou em horas o necessário para ferramentas e uniformes. Os nomes que doaram eram gente com sobrenome de esforço. Maria do Carmo, José Antônio, Dona Teresa do Pão, Claudinha do Posto. Nos comentários, recados que aquecem a noite fria. Meu filho é motoboy. Agradeço pelo respeito. Eu já precisei de um entregador e ele chegou na hora. Eles merecem. Deus abençoe essa obra. No dia da inauguração, o portão da oficina,
Um galpão simples, pintado de branco, com chão limpo e cheiro de tinta nova, abriu devagar, como um coração confiante. Na parede, a frase que Gabriel sonhava: respeito é o combustível. Ao lado, um quadro com a lista dos primeiros alunos. Davi correu até o canto onde ficava uma caixa de ferramentas menor para aprendizes e apontou para o pai, orgulhoso como quem aponta uma constelação. Olha, pai, teu nome está ali. Gabriel sorriu e apertou a mão calejada num toque com o filho. Ícaro ficou ao fundo, sem holofote, segurando a emoção como quem segura um presente sem papel. A inauguração não teve show pirotécnico. Teve oração. Dona Maria, a vizinha do terço, conduziu. Senhor, abençoa essa oficina. Que esse chão receba passos de gente que vai encontrar dignidade aqui. Que as palavras sejam doce remédio, que as ferramentas sejam ponte. E que a gente nunca mais confunda aparência com valor. Amém? Ecoou forte. Um bombeiro, o mesmo do dia do resgate, apareceu com o uniforme. Entregou a Gabriel um broche simples, um símbolo de reconhecimento por bravura civil. Não é muito, mas é de verdade. Gabriel recebeu com olhos úmidos e preferiu pendurar o broche na parede, ao lado do quadro de Respeito é o combustível. Aqui todo mundo lembra que a coragem é de todos. No fim do dia, Ícaro pediu a palavra. Eu aprendi com a dor, mas também com a graça. A internet me deu palco, vocês me deram direção. A partir de hoje, meus vídeos vão falar de gente, não de coisas. E cada parceria minha vai destinar parte para esse projeto e outros como ele. Se eu cair na vaidade de novo, alguém me puxa pela orelha. A plateia riu e não riram dele. Riram com ele, que é o riso que cura. Alguns dias se passaram. O hospital informou que Lara estava liberada, sem sequelas, só com medo de fogos. Medo que passaria com colo e tempo. Ícaro a levou na oficina para conhecer a sala dos parafusos. Ela entrou tímida, apontou para um alicate grande. Esse é o pé de cabra? Gabriel riu alto. Não, princesa, mas salva muita coisa também. Ela entregou a ele um papel. Um desenho de 2 passarinhos voltando para o ninho. Para pendurar aqui, tio. Gabriel pendurou na mesma parede do broche. Numa tarde chuvosa, a primeira turma se reuniu. 4 alunos, 4 histórias. Um que perdera emprego e precisava recomeçar. Outro que nunca tivera um pai presente e ali encontrou uma jovem mãe que queria aprender a consertar a própria moto e abrir caminho para outras mulheres. E um senhor que, aos 58, decidiu que ainda dava tempo de ser respeitado. Gabriel começou a aula com algo que não estava no manual. Aqui a ferramenta mais importante é a palavra. A gente não aperta parafuso insultando. A gente não troca peça com humilhação. Nem com a moto, nem com gente. Quem entra aqui aprende a consertar por fora e por dentro. A cada aula, um testemunho breve. A cada concerto, um obrigado. Ícaro aparecia às vezes, sentava no fundo, anotava e, quando convidado, compartilhava. Eu troquei o barulho do motor do ego pela música baixa da consciência. Em casa, ele instituiu uma regra simples: jantares sem celular 3 vezes por semana. Conversou com a mãe, pediu perdão, visitou a escola de Lara, descobriu que a menina gostava de pintar e que no último mês tinha sentido falta dele em 2 apresentações. Faltas que não se apagam, mas que ensinam a chegar cedo nas próximas. Você percebe a justiça acontecendo? Não é a justiça que humilha o humilhador, é a que o chama para recomeçar. Gabriel, o homem que poderia ter virado pedra, virou ponte. E Ícaro, o homem que fazia palanque de todo momento, virou gente de novo. A cidade, antes apressada em julgar no feed, começou a comentar mais em voz baixa, em mesa de bar, em roda de igreja. Você viu o que aquele motoboy fez? Você viu como aquele homem mudou? Histórias assim curam a gente mesmo quando não somos os personagens. Se essa parte te tocou, comenta "Eu acredito em mudança".
porque a parte final ainda guarda um presente. A lição que fica na pele, o aprendizado que você leva para a sua própria casa, para o seu trabalho, para a internet que você usa. Fica comigo para o desfecho, onde cada peça volta ao lugar e a gente entende de verdade porque Deus exalta os humilhados. A notícia da oficina escola correu como perfume bom em rua de feira. Todo mundo queria chegar mais perto, pegar um pouco daquele cheiro de esperança para si. E quando a esperança se espalha, ela encontra lugares onde a dor sempre morou. Numa manhã de sábado, Gabriel abriu o portão e viu, do lado de fora, um grupo de motoboys que ele não conhecia. Era gente de longe, capacetes riscados, mochilas gastas, olhos cansados que foram ficando vivos enquanto olhavam a parede branca com a frase "Respeito é o combustível". Um deles, de barba por fazer, aproximou-se. "Eu vim de 2 bairros para entender se isso aqui é verdade." Gabriel estendeu a mão. "É sim, entra, a casa é nossa." Ícaro chegou discretamente, sem escolta, com uma caixa de ferramentas novinha. Trouxe doações. Ele não falava alto. Aprendia o volume de voz de quem não quer atravessar, só somar. Em cima da mesa, colocou também 4 mochilas de entregas, com reforço nas tiras, projetadas por ele e pelos alunos, numa aula sobre ergonomia. "Meu papel é carregar o que vocês precisarem por um tempo e aprender com vocês." Um dos motoboys o reconheceu de relance, os olhos estreitando como quem busca no passado uma razão para desconfiar. Gabriel percebeu. Aqui dentro, ninguém é passado. Aqui dentro, todo mundo pode se tornar melhor a partir de hoje. O homem assentiu, sentando-se ao lado de Ícaro, sem cerimônia nem holofote. Foi assim que os nós começaram a se desfazer. Naquela mesma semana, um convite inesperado bateu à porta. Uma escola pública do bairro quis levar os alunos para conhecer a oficina. Gabriel colocou o avental, pediu ajuda a Davi para arrumar os banquinhos e preparou uma pequena apresentação. "Sejam bem-vindos, turma. Hoje vocês vão conhecer porque a gente não julga moto pela carenagem, nem pessoa pela aparência." Os alunos riram. Um riso bom, desses que abrem cabeça. Gabriel mostrou o básico, como a corrente precisa de cuidado, como o freio tem que estar firme, como um parafuso frouxo conta um problema antes de virar desastre. No fim, chamou uma aluna tímida para um teste simples de troca de lâmpada. Ela tremia. Ele guiou com paciência. O pequeno gesto acendeu não só a lanterna, acendeu um brilho nos olhos dela que dizia "Eu consigo." Na despedida, a diretora o abraçou. "Você é professor de coisa que não tem no currículo, dignidade." Foi nesse clima que Ícaro tomou a decisão de enfrentar o que ainda doía, a mesma esquina onde ele humilhou Gabriel. "Eu quero voltar lá", disse, num fim de tarde de céu laranja. Gabriel mediu as palavras. "Voltar para quê?" "Para limpar o chão que eu sujei, em público, do mesmo jeito que eu feri." A ideia ganhou corpo. Eles combinaram, sem drones, sem roteiro. Ícaro chegou com um microfone simples e uma caixa de som emprestada da igreja da Dona Maria. Juntou-se um punhado de curiosos, alguns com o celular na mão, outros com o coração na frente. Ícaro respirou fundo. "Eu vim pedir perdão aqui, onde minha boca foi espada. Eu vim devolver a voz a quem eu calei com deboche. Eu humilhei um trabalhador, e sem saber, humilhei muita gente que se viu nele. Eu quero que vocês saibam, eu errei e estou aprendendo a acertar." Um senhor gritou do fundo. "Fazer vídeo é fácil, quero ver mudar." Ícaro assentiu, sem fugir. "É por isso que eu voltei. Não para filmar, mas para ser outra pessoa. Quem me ver caindo me puxa, quem me ver acertando puxa outro junto." O senhor baixou os olhos, vencido não por argumento, mas por humildade. No meio da pequena roda, Gabriel foi chamado para falar. Ele hesitou, coçou a nuca, gesto que fazia quando precisava achar a palavra exata. "Eu não vim aqui como vítima. Eu vim como alguém que acreditou que Deus pode inverter cenas."
Naquela esquina, eu fui humilhado. Hoje, nessa mesma esquina, eu digo: a gente não é o vídeo mais feio da nossa vida. A gente é o que faz depois dele. Um silêncio respeitoso pousou. Uma mulher com um uniforme de mercado chorou quieto. Um mototaxista tirou o capacete e apertou a mão de Gabriel. A esquina, que tinha sido palco de vergonha, virou altar de recomeço. Dias depois, a audiência daquele pedido de perdão público não foi a internet. Foram os olhos de quem passa ali todo dia. O dono da lanchonete em frente colocou um cartaz na parede. Aqui, motoboy tem água e banheiro de graça. Coisas assim são pequenas só no papel. Na vida real, são revoluções microscópicas que trocam fome por dignidade e pressa por respeito. O efeito dominó continuou. A marca de relógios, aquela que Ícaro quase perdeu no dia do acidente, fez um convite inusitado. Queremos uma campanha sobre tempo bem usado. Ícaro levou a proposta para Gabriel. Eu não quero ser garoto propaganda, quero ser ponte. Eles criaram juntos uma ideia simples e bonita, mostrar rotinas reais. Um vídeo curto acompanhando o dia de uma diarista que pega 2 ônibus para chegar no trabalho e volta com pão para os filhos. Um mecânico que ensina o próprio pai a ler o manual aos 60 anos. Um bombeiro que ajuda na escolinha de futebol do bairro. Gabriel apareceu só no final, fechando com a frase: tempo bem usado é o que constrói respeito. O vídeo viralizou, não pela edição, mas porque as pessoas se viram ali e queriam se ver assim. Enquanto isso, Lara recuperava a confiança. Com a ajuda de uma psicóloga amigável, trocou o medo das labaredas por atenção aos extintores. Ícaro aprendeu com ela a fazer perguntas com paciência e esperar as respostas sem olhar o relógio. Numa tarde de domingo, pai e filha foram até a oficina levar um desenho novo. Nele, 2 passarinhos, agora voando por cima de uma cidade com muitas janelas. Papá, os passarinhos têm casa em todo lugar onde tem gente boa. Ela explicou, com sabedoria que não está nos livros. Gabriel prendeu o desenho do lado do primeiro e Dona Lúcia, que regava uma plantinha num canto, sorriu. É isso, menina. Quem planta bondade, colhe abrigo. Mas justiça, aquela com J maiúsculo que a gente sente antes de provar, ainda tinha um capítulo final para contar. Ao fim do mês, Gabriel foi chamado para uma audiência de conciliação. Não por processo, por iniciativa de um promotor que acompanhara o caso e queria propor um termo comunitário, transformar o episódio de humilhação em compromisso social formal. Na sala enxuta estavam Gabriel, Ícaro e o promotor, um homem de fala mansa que olhava nos olhos. Senhores, o que temos aqui é um raro encontro entre arrependimento verdadeiro e coragem. Minha proposta é simples: que o senhor Ícaro assuma por escrito o financiamento da oficina escola por 2 anos, com prestação de contas e metas de atendimento. E que a oficina, por sua vez, ofereça um número mínimo de bolsas e apresente relatórios de impacto. Ícaro estendeu a caneta sem teatrinho. Assino. Gabriel, cuidadoso, leu linha por linha. Eu aceito, com uma condição: que isso não vire marketing, que as prestas de contas sejam públicas, mas sem estrelismo. O promotor sorriu. É assim que se faz justiça que educa. A assinatura trouxe consequências práticas: aluguel garantido, compra de mais equipamentos, parcerias com autopeças, curso de direção defensiva gratuito com os bombeiros. Vieram vagas para mulheres, horário especial para mães com crianças e uma biblioteca da prática com manuais, vídeos e depoimentos. Davi ajudou a organizar os livros por cor, não por tema. E ninguém teve coragem de desfazer aquela ordem alegria. Foi nessa biblioteca que uma senhora de 62 anos leu pela primeira vez um manual completo sem pular palavras por vergonha. Ao final, ela abraçou Gabriel. Meu filho, a oficina arrumou minha moto e minha coragem.
No aniversário da oficina, que coincidiu com a data do resgate, a comunidade preparou uma surpresa. O galpão estava cheio de gente de mãos cheias. Bolo simples, refrigerante de 2 litros, docinhos de padaria e uma emoção que não cabe em prato. O bombeiro trouxe um diploma simbólico feito à mão pelas crianças do projeto de futebol, para o tio Gabriel, que ensina a consertar o mundo. Ícaro pediu a palavra e, sem microfone, fez o que aprendeu. Agradeceu. Vocês me ensinaram o que nenhum contrato ensinaria. Hoje, se eu sirvo alguém, minha vida faz sentido. E se um dia eu esquecer, me lembrem e me puxem de volta. Ele tirou do bolso o celular, olhou para ele e, em vez de ligar a câmera, desligou as notificações. A sala aplaudiu, porque no fundo todo mundo sabia que o milagre nem sempre é fogo que apaga. Às vezes é vício que desliga. A parte que você talvez não saiba é que o vídeo da humilhação da sexta-feira ainda existe em alguns perfis. A internet lembra por muito tempo. Mas agora ele caminha lado a lado com outro registro: o pedido de perdão, a rede humana segurando os corpos, a oficina funcionando, a senhora lendo o manual, o menino aprendendo a trocar a lâmpada, a diarista ganhando um desconto para arrumar a própria moto. A memória ruim perdeu a exclusividade. É isso que a justiça divina faz quando encontra a humildade. Ela não apaga o passado, mas ilumina tanto o presente que o passado perde a força. Num fim de tarde, quando o sol tirava foto com a cidade, Gabriel fechou o portão da oficina e foi caminhando para casa com Davi. O menino segurava o broche de bravura como se fosse um tesouro de pirata. Pai, o que é bravura? Gabriel pensou. É fazer o certo mesmo com medo. Davi sorriu. Então a gente é valente todo dia, né? Gabriel riu. Quando a gente tenta, é. Chegando na porta de casa, ele viu Dona Lúcia com um caderno na mão. O que é isso, mãe? É um caderno de agradecimentos. Toda noite, a gente vai escrever 3 coisas pelas quais somos gratos. Na primeira página, Davi rabiscou: 1. Meu pai. 2. A oficina. 3. Deus que ajudou. Gabriel respirou fundo, sentindo que de todas as ferramentas na vida, a gratidão é a que melhor aperta o coração no lugar. Você deve estar se perguntando: e quem mais aprendeu nessa história? Vou te contar. A cidade, que era apressada em julgar, ficou um pouco mais lenta para apontar e um pouco mais rápida para estender a mão. A esquina virou ponto de encontro de orações às quartas. A lanchonete que ofereceu água de graça passou a vender mais, não porque viralizou, mas porque respeito da fome de pertença. A escola, depois da visita, criou um clube de mãos que ajudam. Lara passou a desenhar extintores do lado do fogão imaginário quando brincava de casinha. Prevenção virou brinquedo. E Ícaro. Ícaro aprendeu a esperar. Aprendeu a ouvir. Aprendeu que like não é abraço e que pedir perdão é músculo que se treina. Agora, respira comigo e olha para sua própria vida. Quem foi o seu Ícaro? Quem foi o seu Gabriel? A quem você deve um pedido de perdão? Quem você poderia perdoar? Não para esquecer, mas para seguir. Talvez a sua oficina-escola seja outra. Um pedido de desculpas que você precisa gravar, uma água e um banheiro que você pode oferecer, um emprego que você pode abrir, um comentário cruel que você pode deixar de fazer. Talvez a sua coragem esteja esperando só um empurrãozinho, esse aqui. Se essa história te abraçou, escreve "Deus exalta os humilhados" nos comentários. Se você acredita que humildade transforma qualquer cenário, deixa um amém. E se você conhece alguém que foi julgada pela aparência, compartilha este vídeo agora. Pode ser a gota que começa a mudar o oceano daquela pessoa. Ah, e me conta nos comentários, o que você vai fazer ainda hoje para ser a mão que segura o lençol e não o dedo que aponta? Quero ler o seu plano e, se você permitir, mencionar alguns nos próximos vídeos. Antes de ir, deixa o like. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais gente.
Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que curam, que ensinam e que lembram. O bem existe e ele se multiplica quando a gente pratica. E lembra sempre, respeito é o combustível, fé é o farol. E a estrada é mais bonita quando a gente volta para casa com a consciência cheia de paz.